Consulta aberta no Porto Canal, como sempre, às quartas-feiras, e hoje recebemos a médica Sandrina Braga, muito bem-vinda à nossa manhã informativa, para falarmos de doença venosa crónica que afeta cerca de 35% da população. Que doença é esta, doutora? Por vezes, quando falamos em doença venosa crónica, falamos em várias fases da doença e isto não é imediatamente reconhecido pela população. Se pensarmos numa das fases da doença venosa crónica, que é as varizes, então aí já mais facilmente as pessoas reconhecem em casa como uma doença muito frequente, como estava a dizer, com 35% da população. E que doença então é esta? É uma doença que é causada por mau funcionamento das veias das pernas, que têm dificuldade em fazer regressar o sangue da parte inferior do corpo em direção ao coração, até porque a maior parte das vezes o tem que fazer contra a gravidade, porque passamos muito do nosso tempo em pé ou sentados. Há alguma forma de prevenção? Sim, há algumas medidas que nós podemos tomar para tentar reduzir o risco de vir a ter varizes e reduzir a progressão da doença. Por exemplo, controlar o peso, evitar estar muito tempo parado, sentado ou de pé, tentar controlar o uso de anticoncepcionais, portanto as hormonas externas também são um fator. São algumas das medidas que nós podemos adotar, praticar exercício físico, evitar o sedentarismo. Quando a doença se manifesta, se podemos dizer assim, quais é que são as formas de aliviar? Ou pergunto-lhe também se há diferentes fases desta doença. Sim. De uma forma mais ligeira, formas mais graves. Mais graves, sim, exatamente. Portanto, temos uma forma mais ligeira, a forma inicial. A doença podemos dizer que está dividida em 6 patamares, por assim, para facilitar. Numa fase mais inicial vão surgir pequenos derrames, pequenas aranhas vasculares, que são apenas visíveis quando olhamos para as pernas, que os doentes podem reconhecer e nós também vemos em consulta. Numa fase 2 vão aparecer já varizes salientes, tronculares, portanto são varizes que para além de se verem, nós conseguimos, ao passar a mão, sentir uma elevação, uma saliência. Isto é então um nível 2 de doença. E depois a doença continua a progredir para um nível 3, em que começa a aparecer inchaço dos tornozelos e das pernas. E depois, a partir do nível 4 até nível 6, temos alterações que começam a surgir na pele que já não conseguimos que sejam completamente recuperáveis, mesmo com os tratamentos. Portanto, o ideal é tratar antes destas alterações. Portanto, o que estamos a falar é de escurecimento da pele, que fica muito escura, muito fina, mas na profundidade dura. Portanto, é uma pele pouco elástica, com tendência a fazer feridas, a fazer úlceras. Na fase em que o doente faz úlcera é uma fase 6, é a fase mais avançada. Na fase em que o doente recuperou de uma úlcera e conseguiu cicatrizar, é uma fase 5, mas que é um doente que tem mais risco de voltar a fazer feridas. Portanto, é assim uma doença evolutiva. A genética e o histórico familiar têm também algum impacto? Sim, são fatores importantes que nós não conseguimos modificar, não é daqueles fatores que a gente possa alterar, mas o facto de ter na família pessoas com varizes é realmente um fator de risco para que a pessoa possa vir a desenvolver varizes. E nós vemos frequentemente isso em consulta, várias gerações afetadas pela doença, em níveis diferentes, mas é muito frequente vermos isso. Doutora Sandrina, muito obrigada por ter vindo à manhã informativa. Obrigada.